recebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, tão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Olá, turma! O que vocês acharam do quebra-cabeça? Legal, né? A gente já vai falar dele, mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada por este dia. Obrigado, Pai, porque nós podemos, através desses recursos da internet, do celular, nos comunicar e estudar a Tua Palavra, Pai. Eu te peço que a gente sempre possa usar essas ferramentas, a tecnologia, para o bem, para ampliar o Teu reino, para a Tua obra, Deus, para glorificar o Teu nome. Pai, eu também te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para o estudo de hoje, que a gente compreenda, Pai, e que principalmente a gente esteja com o coração aberto para receber a mensagem que o Senhor quer transmitir a nós, a Deus. Te peço também que o Senhor abençoe cada criança que está acompanhando este estudo, abençoe cada familiar, toda a família deles, ó Deus. Eu te peço que o Senhor guarde todos do mal, que o Senhor visita cada lar, que o Senhor leve cura, bênção, provisão, ó Pai. E te peço também que o Senhor continue guardando cada criança, e eu agradeço pela vida de cada uma delas, pelo interesse delas de aprenderem mais da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, crianças, vocês viram que as peças do quebra-cabeça, elas estavam assim confusas, né? A gente conseguiu ver a imagem porque o programa lá, ele mostra o fundo, né? No fundo, a imagem do quebra-cabeça. Mas normalmente, quando a gente joga um quebra-cabeças, as peças todas ainda sem montar, espalhadas, elas ficam confusas e aí aquilo ali não parece ter sentido nenhum pra gente. A gente olha assim e não enxerga nada ali. A gente tem que começar a montar para então ter uma imagem perfeita, né? Quando a gente encaixa cada pecinha no seu lugar, a gente entende qual é a imagem. E hoje nós vamos falar sobre as profecias a respeito do Messias. E as profecias a respeito do Messias, elas no passado, antes de serem reveladas, elas eram como esse quebra-cabeça. As profecias, cada uma em determinada época, não fazia sentido naquela ocasião para as pessoas. As pessoas não entendiam o que aquilo queria dizer. E por falar nisso, em profecias, vocês sabem o que é? Profecia é uma revelação de Deus, é uma mensagem de Deus. E Deus, quando queria passar essa mensagem ao povo, essa revelação, ele usava os profetas. E eles é que transmitiam ao povo. Bom, então essas profecias naquele tempo, todas, cada uma num determinado período, determinado momento, não faziam sentido para o povo. Mas à medida que o tempo passa e a gente começa a ligar uma profecia com a sua revelação, uma profecia a outra, então começa a se formar algo. Então a gente vê que elas falam
do Messias, do nosso Jesus Cristo, né? Assim como no quebra-cabeças. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas dessas profecias aqui na Bíblia. Vamos ler lá em Jeremias 23, do versículo 5 ao 6. Não esqueçam da Bíblia, hein, gente? Sempre assistam um vídeo, a aula com a Bíblia para vocês acompanharem. Então, Jeremias 23, do 5 ao 6. E o Deus Eterno diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de o Eterno, nossa salvação. Então, essa foi uma profecia feita pelo profeta Jeremias. Aí outra profecia está lá em Isaías 9, 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Eterno, o Todo-Poderoso, fará com que tudo isso aconteça. Então, essa foi outra profecia que está em Isaías. Lá em Miqueias, no capítulo 5, nós temos mais uma profecia. Miqueias capítulo 5, versículo 2. O Deus Eterno diz: Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Então, essa é uma profecia falando do Messias que está em Miqueias. A outra profecia que a gente vai ver a respeito do Messias está em Oséias, no capítulo 3, versículo 5. Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Eterno, Deus deles, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo, eles adorarão a Deus, ao Deus Eterno, com temor e receberão dele muitas bênçãos. Vocês perceberam que em muitas dessas profecias está dizendo que viria um rei descendente do rei Davi, um rei que traria paz, justiça. De quem nós estamos falando? Quem é esse Messias? E aliás, vocês sabem o que quer dizer Messias? Bom, eu dei uma olhadinha na internet e Messias tem várias definições. Messias, ele tem o significado de um enviado de Deus, o prometido, o ungido, o salvador, o redentor, o que mais? Todas essas atributos que nos levam, na verdade, a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, porque o povo estava esperando um Messias, alguém queria livrar eles da opressão. E esse Messias veio mesmo, mas não para livrar eles da maneira que eles estavam achando. Eles achavam que eles iam vir, que viria um rei, que ia governar o povo aqui na terra. Mas esse rei, na verdade, esse Messias, ele veio para nos ensinar e para ser o nosso rei salvador espiritual, que ele nos salva do pecado, do mal, que nos livra da morte eterna. Né? Agora, nós vamos ver na Bíblia, essas profecias que a gente acabou de ler, nós vamos ver os versículos que falam delas se cumprindo. Né? Bom, a primeira, que é lá de Jeremias, está em Mateus 21, do 9 ao 11. Então,
está em Mateus. Então nós lemos a de Jeremias 23, 5 a 6, que foi a profecia que está chegando o tempo em que farei que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado Rei de o Eterno, nossa salvação. A confirmação dessa profecia a gente pode ver em Mateus 21, de 9 a 11. Mateus 21, de 9 a 11. Vamos lá. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: glória ao filho de Davi. Então ali confirmando o descendente de Davi. Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, nós vemos essa profecia se cumprindo. Depois aquela profecia de Isaías 9. Isaías 9, versículo 6. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Eterno Todo-Poderoso fará que tudo isso aconteça. Aí isso está a confirmação dessa profecia está em João 14, 27. João 14, 27. Olha lá. Deixo com vocês a minha paz lhes dou, não como o mundo costuma dar. Não se preocupem nem tenham medo. Quem está falando aqui? Jesus, o Messias. Então, é a profecia de que esse rei traria paz. E aqui Jesus diz: eu dou a minha paz, não como o mundo dá. Porque a paz que Jesus dá para nós não é a paz que a gente espera no mundo. No mundo, às vezes, a gente quer aquela paz de ter tranquilidade, vida boa, né? A família, de uma vida financeira, saúde. Mas a paz que Jesus nos dá é aquela paz que mesmo no meio de problemas, falta de dinheiro, doença, ainda assim Jesus consegue dar essa paz no nosso coração, mesmo a gente passando por tribulação. A outra profecia que nós vamos ver se cumprindo, aquela profecia que a gente leu em Miqueias 5:2. Nossa, gente, eu tô indo e voltando tanto na Bíblia que eu já tô ficando meio atrapalhada. Mas vamos lá. Miqueias 5:2. O Deus Eterno diz: Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Essa profecia a gente verá se cumprir lá em Mateus 2, do 1 até o 2. Quem nasceu em Belém? Vamos ver? Mateus 2, do 1 até o 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região de Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Uma profecia dizendo que o Messias, o rei dos reis, Jesus Cristo, nasceria em Belém. E a outra profecia que nós lemos em Oséias 3:5.
Oséias 3:5. Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Eterno, o Deus deles, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo eles adorarão ao Deus Eterno com temor e receberão dele muitas bênçãos. Essa profecia a gente vai ver se cumprir em Lucas, que está dizendo que virá um governador, né, de grande poder, que vai ser adorado. E quem que é esse grande líder? A gente vê essa profecia se cumprir em Lucas capítulo 1, do versículo 31 até o 33. No versículo 31 a 33. Você vai ficar, isso é o anjo lá, falando para Maria, você vai ficar grávida, dará à luz um filho e vai pôr nele o nome de Jesus. Ele vai ser um grande homem e será chamado de Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi seu antepassado Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca acabará. Então aqui a profecia falando quem que é esse grande líder, governador, salvador, que é o nosso Rei Jesus Cristo, o Messias, que já veio para nos salvar, já morreu na cruz, e depois ele virá para nos buscar, né? Mas além do nome Messias, Jesus também é conhecido como Emanuel. O que isso quer dizer? Emanuel é Deus conosco, quer dizer exatamente isso, porque quando Jesus esteve aqui na terra, foi o próprio Deus quem estava conosco, porque Jesus, ele é o Deus encarnado, né? Ele se fez homem, é Deus que se fez homem para estar entre nós. Então, por isso, Jesus tem esse nome de Emanuel, Deus conosco. Então, Deus esteve conosco através de Jesus. Para quê? Para nos ensinar a viver de uma maneira que agrade a Deus, né? Para nos ensinar a viver em obediência a Deus. E depois disso, o que aconteceu? Jesus, ele morreu em sacrifício na cruz. O que foi esse sacrifício? Ele se sacrificou para pagar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então, Jesus veio aqui, se fez Emanuel, Deus conosco, nos ensinou tudo aquilo que agrada a Deus, nos ensinou a viver uma vida que agrada a Deus. E ele se sacrificou por nós, pelos nossos pecados. Para quê? Para que a gente possa novamente ser chamado de filho de Deus, porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos lançou para longe da santidade de Deus. Deus é santo, por isso nós não podemos mais nos aproximar dele pelo pecado. Mas Deus tinha um grande, maravilhoso plano, que foi enviar Jesus Cristo, que é o seu Filho, né? Isso nós estamos falando da Trindade. Uma outra hora a gente pode falar um pouquinho melhor a respeito da Trindade. Mas Jesus, né, que é o Filho, Deus, que é o Pai, o Criador do mundo, e nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, enquanto Jesus não vem buscar a gente. Jesus também é Deus, mas ele é Filho de Deus. E Deus mandou esse Filho que ele ama tanto para morrer na cruz, sofrer muito pelos nossos pecados. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, venceu a morte, para que a gente tenha salvação. Então, crianças, não há nada que a gente faça que vá pagar o que Jesus já fez por nós. Nós não precisamos fazer mais nenhum tipo de sacrifício. O único sacrifício que Deus quer de nós é a obediência. Muitas vezes é difícil obedecer, mas é o que Ele quer de nós. Mas Ele sabe que a gente peca, que a gente é falho. A gente muitas vezes não consegue obedecer em tudo. Temos que nos esforçar. Deus conhece o nosso coração. Então Ele quer que a gente se esforce para obedecer a Ele. Mas quando a gente peca e a gente se arrepende,
temos a certeza que somos perdoados. Jesus já pagou por todos esses nossos pecados. Então, crianças, todo aquele que crê nesse sacrifício que Jesus fez, tem entendimento que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que se fez homem para pegar os nossos pecados para Ele. Ele tirou de nós, não é mais nossos os nossos pecados, é dele. Por isso Ele sofreu na cruz, Ele não sofreu à toa. Então, todos aqueles que crerem nisso e aceitarem, assim, ok, eu recebo, Deus, o teu sacrifício, Jesus, já ganham a vida eterna, né? Então, Deus também dá um mandamento. A partir do momento que você crê que Jesus é o Salvador do mundo, morreu por nós, morreu por você, Deus deixa um mandamento que a gente se batize, que é uma declaração pública para que todas as pessoas vejam que nós aceitamos e agora nós somos filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas de Deus. A partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos. Deus se torna o seu pai. Você entra para a família de Deus. Entendeu? É assim que funciona. Não tem outro meio, crianças. É só através do Jesus Cristo. Você tem que aceitar Jesus Cristo para isso. Então, se você ainda não aceitou Jesus, mas sente no seu coração que você precisa, você quer ganhar vida eterna, viver uma vida para sempre ao lado de Deus, sem sofrimento, sem dor, sem preocupação, adorando aquele que nos fez e que nos ama tanto, que é nosso Deus e também pode ser nosso Pai. Ore comigo, tá bom? Vamos orar, entregando nossa vida a Jesus? Senhor Jesus, eu te agradeço porque você desceu ao mundo, morreu na cruz e pagou todos os meus pecados. Eu acredito, Senhor, nesse seu sacrifício e eu aceito, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu creio em Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, ó Pai, para que eu ganhe a vida eterna. Eu deixo que o Senhor controle a minha vida e o meu coração. Amém. Se você fez essa oração comigo, você já ganhou a vida eterna. Agora só falta o segundo passo, que é se batizar. E a respeito disso a gente pode conversar também, tá bom? Fale com a sua mãe, com o seu pai e também com o pastor ou os professores, tá bom? A igreja está aqui para te ajudar nisso, tá bom? Bem, crianças, então era isso que eu queria passar para vocês. Aliás, acho que era isso que Deus desejava que eu falasse para vocês, né? Eu espero que vocês tenham compreendido e carreguem essa mensagem no coração. Um super beijo e até breve.